Gui Araújo se manifesta sobre romances com Anitta e Jade Picon. São fatos. Né? Vale lembrar, isso na cabine de descompressão, né? Vale lembrar que elas se manifestaram após o Gui Araújo se manifestar lá dentro e ficar falando, expondo situações que aconteceram, segundo ele, né? Que aconteceram com essas namoradas deles. A Anitta, inclusive, foi no podcast essa semana, que é aquele podcast da Virgínia e da Camila Loures, e ela acabou falando um pouquinho sobre o Gui Araújo sem citar o nome dele. Ah, Dalton, mas quem garante que é do Gui Araújo? Porque a Camila Loures, que apresenta o podcast, falou do Gui Araújo, falou o nome. Eu vi que você se manifestou sobre o Gui Araújo. Aí a Anitta respondeu, falou várias coisas sem falar o nome do Gui Araújo, mas a Camila Loures já tinha falado, o que garante que o que a Anitta estava rebatendo era sobre o Gui, entendeu? Olha só, vamos ver aqui como que foi essa vergonha que ele passou aqui ontem na cabine de descompressão após ser eliminado. Ó, 10º eliminado da Fazenda 13, Gui Araújo tomou conhecimento que os seus relatos sobre romances com Anitta e Jade Picon no confinamento ganharam repercussão. Após saber das críticas por estar inventando histórias, o influenciador digital garantiu ter como provar o que contou no reality. Né? Eu quero que ele prove também que a Galisteu falou o que ele falou que ela falou. Vocês entenderam? Eu quero que ele prove que a Galisteu disse o que ele falou que ela disse. Né? Porque ele pegava fragmentos do discurso da Galisteu e inventava toda uma narrativa, inventava uma coisa lá, né? E a Galisteu falou não sei o que de dono da verdade. No meio do discurso dela tinha dono da verdade, ela chegou lá dentro falando que a Galisteu tinha falado que ele era o dono da verdade. Né? E que se ele voltasse da roça, era uma confirmação que a verdade dele era absoluta. Entendeu? E inventou totalmente, porque a Galisteu não falou nada disso, mas ela falou dono da verdade, ela usou a expressão dono da verdade, ela pegou aquilo ali e montou, ele pegou aquilo e montou a narrativa dele. Eu conheço gente assim, que pega fragmentos de verdades, pega pedacinhos de histórias e tal e monta toda uma narrativa em cima daquilo, né? Olha só, né? Vamos ver aqui, ó. Só pra te introduzir, isso foi o Lucas Selfie que falou pra ele, hein? Só pra te introduzir sobre o que você falou de cancelamento. Você falou que queria uma real e você foi cancelado. No momento, você está cancelado. Acho que você foi o participante que mais repercutiu aqui fora com as coisas que falava lá dentro da própria vida. Praticamente todas as suas ex vieram a público falar. Então a gente foi de Anitta, a Gabi Brandt e as mães dela, disse o Lucas Selfie, né, ao longo ali da cabine de descompressão. Vale lembrar, gente, que na cabine de descompressão aqui é o momento é o primeiro momento aqui que eles saem da casa, então eles não fazem ideia, né? É ali inclusive que eles descobrem quantos seguidores eles estão nas redes e tal, né, se eles estão bem aqui fora, qual foi o percentual que eles saíram e tudo mais. Então, na cabine de descompressão é um participante, no Faro já é outro participante. Eu sempre falo isso, tá? Sempre falo isso aqui no canal, porque às vezes a gente vê lá no Faro uma pessoa muito mais tranquilinha do que uma pessoa que estava na cabine de descompressão. Porque na cabine de descompressão, o cara acabou de sair do programa. Ele é aquilo ali dentro, ele está completamente contaminado com a realidade que ele viu ali dentro. Isso na cabine de descompressão. Então ele ainda tá pensando da maneira que ele pensava lá dentro, tá cometendo os mesmos erros, tá falando as mesmas merdas, tá mantendo as mesmas narrativas que mantinha lá dentro. Já no Faro, embora o Faro mente, tá? Vou falar, o Faro mente quando ele chega lá no programa na sexta-feira à tarde. Hoje tem Faro, inclusive, né? Nós vamos comentar aqui no canal, inclusive, estejam aqui comigo. O Faro, ele mente quando ele chega e fala que os participantes não tiveram acesso a redes sociais e tudo mais. Então, por que, né, a Valentina, na semana passada, na cabine de descompressão, estava lá defendendo Daiane, defendendo, passando vergonha também, defendendo a Daiane dos absurdos, né? Encobriu a questão do casaco. A Valentina chegou a contar mentiras e a se comprometer para esconder o casaco, né? Para esconder a situação toda do casaco que a Daiane rasgou do Rico. E já no Faro, ela chamou ela de manipuladora, colocou cruel, né? Colocou algumas placas negativas para Daiane e já com um discurso muito mais morno, entendeu? Em relação, já não defendendo mais a Daiane. Então,
né, é óbvio, né, o Faro mente quando ele chega e fala que as pessoas, impossível que o cara não olhou o Twitter, não olhou as redes sociais deles, não conversou com alguém da família que falou, ó, você tá cancelado, ó, deu ruim aqui, ó, cuidado, não fica defendendo fulano. Então isso é óbvio que eles têm informações externas. Vamos ver, né, como que vai estar o Gui Araújo, qual vai ser a pegada dele no programa do Faro hoje à tarde. Ó, Gui Araújo assistiu ao vídeo em que contou que ele e Anitta assumiram um romance para não serem cancelados por estarem curtindo festas no início da pandemia do Covid no Brasil. Ele ainda foi avisado que a cantora o classificou como mitomaníaco por seus relatos no confinamento. Isso, gente, deixa eu só explicar pra vocês um pouquinho, né? A Anitta, né, ela entende muito de marketing, de internet e tudo mais, né? E a Anitta teve o relacionamento dela com o Gui Araújo. Lá no início da Fazenda, o Gui Araújo disse, né, que eles começaram a se relacionar, ele e a Anitta, no início da pandemia do Covid aqui no Brasil. Então, né, e aí eles foram numa festa e tal, eles estavam numa festa, alguma coisa do tipo e tal, e aí meio que descobriram que eles estavam numa festa, alguma coisa assim, e era naquele período, né, que se alguém aglomerasse era cancelado na internet, né? Então, o que a Anitta fez, segundo o Gui Araújo, ele disse que para não ter essa repercussão negativa e prejudicar a carreira da Anitta, a Anitta decidiu por colocar o Gui Araújo dentro da casa dela, né, por assim, vem morar comigo e a gente já fala na mídia que a gente assume o namoro e a gente fala que a gente tá morando junto. Entendeu? Pra, tipo, não falar que a gente tá, tipo, indo em festa e ficando em festa. Vem aqui pra casa, a gente já assume o namoro e você tá aqui comigo desde o início da pandemia, isolado comigo. Entendeu? Segundo o Gui Araújo, essa foi a narrativa da Anitta, entende? Pra, né, não ser cancelada. Isso, palavras do Gui Araújo lá dentro, certo? Só que a Anitta, né, já tinha falado aqui fora, né, que ele era um mitomaníaco, né, que é aquela pessoa viciada em contar mentiras. Olha só o que o Lucas Selfie falou, ó. Ela deu a definição no Twitter de mitomania, que inclusive foi a palavra que mais atribuíram a você. Foi de mitomaníaco e mentiroso, e praticamente todas as histórias que você falava lá, as pessoas falavam aqui que não tinham acontecido. Teve uma mais grave, que acho que tomou mais proporção de você contando um relacionamento em códigos. Não sei se podia, né? Até podia, né? Afirmou o Gui Araújo. Isso, gente, foi quando o Gui Araújo falou do relacionamento dele com a Jade Picon, né? E ele tava falando isso com a Stephanie com o Dinho, e ele não queria que a gente aqui fora, olha isso, tá? O Gui Araújo, ele não queria que o público, né, que a gente ouvisse que ele estava falando da Jade Picon. Então ele foi escrever na perna do Dinho, né, ele foi escrever com o dedo mesmo, só escrever assim o nome Jade Picon, né, pra tipo assim, né, eu não tô falando o nome de ninguém. Só que a câmera do Play Plus pegou certinho a perna do Dinho naquele momento que o Gui Araújo estava escrevendo. Ele escreveu Jade, a Stephanie também estava junto na hora. A câmera do Play Plus estava no ângulo perfeito ali, naquele momento. Ele escreveu Jade e ainda, né, na hora a Stephanie ficou bolada e tal. Não sei se foi o Dinho, se foi a Stephanie que não entenderam exatamente qual era a Jade. Ele foi lá e escreveu Picon, escreveu o sobrenome, entendeu? Então ele escrevendo assim sem falar, né? Ele falou, não repete alto, só vou escrever aqui. E a câmera do Play Plus pegou, né? Quando ele tava contando daquele romance proibido, né? Óbvio que isso aqui fora acabou repercutindo. Ó, após conferir o trecho da conversa com o MC Gui, em que dizia a história da Jade Picon, porque na casa da árvore ele falou, né, ele escreveu, né, falando pro Dinho e pra Stephanie. Na festa ele contou mais sobre o caso, né? Então aqui o VT que passou ontem foi sobre a Jade Picon. Gui Araújo afirmou que tudo que ele externou em A Fazenda é verdade e negou ter ficado com a Jade, né, influenciadora digital, antes do fim do namoro com o ator João Guilherme, né? Porque o que parecia que tinha acontecido ali, né, pela narrativa ali, era que a Jade, que namorava publicamente com o João Guilherme, teria ficado com o Gui Araújo ainda estando nesse relacionamento com o João Guilherme. Ó, são verdades. Eu me relacionei depois que terminou. Eu solteiro e a pessoa solteira. Jamais fiquei com ela em relacionamento. Pelo contrário, disse o Gui Araújo. No fim, Gui Araújo também ficou sabendo que o amigo Léo Picon declarou que ele estava distorcendo ou criando histórias em A Fazenda 2021 e garantiu ter como provar tudo o que falou sobre Anitta e Jade Picon. Ou seja, né, o Léo Picon, que é irmão da Jade e é amigo do Gui Araújo, ele
veio a público na época, né, quando saiu isso, deve ter um mês mais ou menos, né, que teve essa polêmica, ele veio a público e falou que o amigo dele, Gui Araújo, eles são amigos, hein, que ele falou que o amigo dele estava mentindo ali dentro, né, não estava falando a verdade exatamente, né, então fica mais problemático ainda para o Gui Araújo, sabendo que o amigo dele, né, veio a público o desmentir, né. Ó, eu vou estar aqui fora agora, né? Disse o Gui Araújo. Então eu vou ter a chance de provar passo a passo disso, porque eu me relacionei realmente com a Anitta, tá ligado? Esse talvez ninguém saberia, mas quando ela terminou com o João Guilherme, eu fui o primeiro. Aqui já tá falando da Jade. Eu fui o primeiro a saber. Então, não foi em nenhum momento traição de ambas as partes. Eu não tava com ninguém também. São fatos. Se distorceram do jeito que foi contado, são fatos. Se tiver que vier a público contar e expor, falar, mostrar provas, vai ser muito chato. Mas eu vou ter que fazer, entendeu? Disse aqui o Gui Araújo. Então o Gui Araújo tá aqui batendo no peito, né? Segundo ele, o preenchimento labial do Gui Araújo ficou bom, hein? Também fez um preenchimento labial o Gui Araújo, tá? Tá falando que se for necessário, né? Se a galera ficar falando que ele tá mentindo e tudo mais, ele vai expor o que ele tiver que expor na questão de provas e tudo mais, certo? Ó, o que o Gui Araújo disse de Anitta? Durante a participação em A Fazenda, Gui Araújo falou sobre o seu antigo relacionamento com Anitta em alguns momentos de troca de intimidade pessoais com os peões. Para ser chamado de mitomaníaco pela cantora, o influenciador digital relatou que a artista quem começou a dar em cima dele. Teve isso, né? Ele falou que foi a Anitta quem começou a dar em cima dele. A Anitta, gente, se vocês assistirem ela no podcast, ela fala abertamente, sim, né? De boa, ela fala completamente de boa. Ela fala, eu dou em cima dos caras mesmo. Se eu tô afim dos caras e tal, eu dou em cima deles. Eu chego e falo que eu tô afim, eu mando direct. A Anitta fala isso abertamente. Então eu não acho que a Anitta viria público falar que ela não... Entendeu? Falar que ela não deu em cima do Gui Araújo se ela tivesse dado em cima dele, entendeu? Nessa pegada, né? Não acho que ela é do tipo de pessoa que teria problemas com isso, acredito eu. Ó, no carnaval, ela começou, tipo, mano, muito assim. Aí eu comecei, eu adoro o Gui Araújo falando, né? Isso ele lá dentro da casa, tá, gente? Não foi na cabine de descompressão, não. Isso foi há um mês atrás, quando lá dentro da sede da Fazenda, ele tava explicando, né, como que a Anitta veio até ele, né? Ó, no carnaval ela começou, tipo, mano, muito assim. Aí entenderam tudo, né? Aí eu comecei a falar para um brother meu, você tá percebendo esse bagulho? E ele, tô velho. O influenciador, o Gui Araújo, chegou a dizer que não ficou confortável com a situação. Tava saindo do comum. Aí uma hora eu cheguei pra ela e falei, não tô me sentindo nada bem com esse bagulho, vou meter o pé. Gui ainda revelou que Anitta tinha um relacionamento aberto na época, ficava somente com mulheres e quis ficar com ele. Aí ela falou, mano, deixa eu te explicar, a parada é assim, ele fica com várias pessoas, eu nunca fiquei com ninguém, mas não é uma coisa que a gente vai fazer escondido, se você quiser falar com ele. Aí eu falei, mano, eu não quero me envolver nesses bagulhos, eu não quero saber, disse o Gui. Ó, ela passava num lado da ilha e eu ia pro outro. Aí eu conheci uma amiga dela, fiquei com a amiga dela agarrado como se tivesse. Daí ela ficava, amiga, deixa ele comigo um pouco. E eu falava, não quero, não quero. Pô, não tava me sentindo à vontade. E ela falava, mano, se você quiser falar com ele, olha pra ele agora. Concluiu o ex-participante do De Férias com Ex. Tá aqui, então, o Gui Araújo, né? Isso foi o que o Gui Araújo falou lá dentro. E a Anitta, obviamente, não explicou exatamente como que foi, né? A Anitta, gente, tem mais o que fazer, né? Tá lá no VMA, no Met Gala, fazendo carreira internacional, né? Lançando música em inglês, em espanhol e tudo mais. Então a Anitta não vai ficar aqui rebatendo fala por fala do Gui Araújo, mas a Anitta disse que ele mente.